Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Muito bom ter vocês aqui em mais uma live da Baicon. Hoje, junto com dois grandes parceiros, a gente está aqui com o time da KG Milan, através do Santiago, e também com a Intelbras, com o Thiago Garcia. Primeiro, eu vou começar dando boa noite aí, Santiago. Boa noite, Thiago. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Boa Boa noite, noite, Adalberto. Adalberto. Tudo Boa, bem? legal. Como você está? Tudo ótimo. Show de bola. Bora Boa lá. A noite, ideia Felipe. hoje aqui, para você que está acompanhando a gente nessa live aqui no canal do CT Hub, junto com a KG Milan, pedir para cada um se apresentar um pouquinho para todo mundo conhecer, mas a ideia é a gente deixar claro para todo mundo como as integrações, a somatória de esforços e tecnologia faz com que a gente consiga levar muito mais valor para os nossos clientes. A gente consegue realmente dar uma potencializada nos projetos de segurança, se ser diferentes, nos fazer relevantes e agregar valor para os projetos. É, Vou começar então aqui. A Baicon, nós somos um fabricante de um produto chamado gerador de neblina. O gerador neblina, que é o que a gente vai falar bastante aqui no bate-papo de hoje, é um equipamento que é somado aos sistemas de segurança e vem com o propósito de tirar uma janela de oportunidade que existe a favor do invasor, que é quando demandado, dispara uma neblina que não é tóxica, não deixa resíduo, em poucos segundos tira a visibilidade do invasor. E aí a gente parte do princípio que aquilo que você não enxerga, você não rouba. Então, efetivamente a gente conseguir fazer com que o nível de proteção dos clientes cresçam bastante. E a nossa forma de atuação é através dos integradores, através dos distribuidores. A KG Milan é o nosso distribuidor na região de Recife, do Nordeste, e a Baicon busca estar integrada e integrável com qualquer produto e solução. Câmera, alarme, VMS, e aí, obviamente, não tem como a gente não falar da Intelbras, né, que é a empresa com o maior e melhor portfólio aí no nosso segmento dentro do Brasil. Então, obviamente, a Baicon, os nossos geradores se conversam perfeitamente com todos os hardwares Intelbras, e aí com isso a gente consegue montar e criar um projeto bastante relevante que eleva bastante o nível de segurança. Feito essas apresentações iniciais, para quem estiver assistindo, senta, compartilha o link aí com mais amigos e tudo, manda para a galera, fala, ó, vem assistir aqui que o pessoal vai bater um papo legal sobre proteção, sistemas de segurança. Senta o dedo no like também, para a gente ajudar aí o algoritmo do YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. E vou pedir começar para o Thiago Garcia. Thiago, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouquinho aí da Intelbras. Seja Show, muito show de bem-vindo, muito bom bola. estar contigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, boa noite a todos. Meu nome é Thiago Garcia, atendo do Nordeste, né? Já trabalho um bom tempo na Intelbras, atuo no segmento de alarme sensor, então destinado à empresa de monitoramento, né, da região. Atuo da Bahia ao Maranhão. Então a gente viaja um pouquinho, a minha casa nada mais é do que o hotel, o Ibis, entre outros. E a Intelbras, hoje a gente tem um portfólio muito vasto em alarme sensor, né? Para quem não conhece a Intelbras, eu digo que existe uma timeline. Quem conhece a Intelbras de 2016 em alarme sensor para trás, não conhece nada da gente. Então a gente mudou muito o nosso portfólio, vem ganhando muito espaço, se tornando líder de mercado nacionalmente. Hoje eu tenho uma representatividade muito grande aqui no Nordeste, né? Em atuações com o nosso portfólio atual. Hoje eu tenho um produto que atende de A a Z, para tu ter ideia. Então, desde o cenário mais simples até um cenário mais robusto, tanto com fio e sem fio. Então, hoje, a Intelbras vem especializando, né, em nicho de mercados, em soluções. E, logicamente, com a solução da Baico, veio certeiramente para agregar nosso portfólio também, né? Por que não, através da KGM, ofertando um produto com maior segurança. Então é isso, e a gente pode falar um pouquinho mais. Vou deixar um pouquinho o Santiago, né, da pitadinha dele. Bora, muito bom. Santiago, e aí, fala um pouquinho de ti, da KG Milan. Perfeito. Boa noite, Adalberto. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Eu sou o Santiago Marcelino, né? Faço parte do time da KGM Milan. Já estou lá há um tempo também. Hoje sou coordenador de projetos.
tem um time de analistas, executivos de vendas, de SDR, que está dando apoio aos parceiros, sempre imaginando soluções que, de fato, vão atender a necessidade do cliente dele, né? Resolver alguma dor. A gente, de fato, atende, né? A gente não gosta de informar que eu vendo, não, eu resolvi alguma necessidade ali direta, eu consegui fazer essa ponte, e com sempre através de parcerias, né? Com grandes fabricantes, com a Intelbras, a Baicon, uma das mais novas, que a gente viu que tem total sinergia com o que a gente trabalha e ajuda muito da gente fazer aquele cross-selling, né, nos projetos, vendendo uma solução de valor agregado, com a linha completa de alarmes e sensores da Intelbras. Convido, para quem não conhece, ir na KGM, olhar os equipamentos, verificar como é que funciona, está com dificuldade, a gente te apoia para desenhar para cada cenário, independente ali se é um cenário residencial, se é um cenário macro, é uma empresa, é uma indústria. É um cenário ainda maior, são várias empresas, precisa ter uma central de monitoramento, precisa ter uma resposta mais assertiva. Agora, com a Baicon, eu considero que eu tenho uma solução completa. Eu posso dizer que, em muitos cenários, eu vou evitar que roubem R$ 1 do estabelecimento. Então, acho que. E sem causar nenhum dano ao patrimônio, aos equipamentos, a quem estiver ainda no local. Então, pode ser um eletrônico, pode ser uma joia, pode ser uma cédula, o alimento, né? Então, assim, não vai danificar. Então, ele é aplicável em todo o ambiente. Então, até naqueles cenários mais críticos, eu imagino, eu tenho uma casa de praia, eu tenho uma casa no campo, então eu viajo, aquele local fica um pouco sem cobertura, né? E aí eu consigo ter, com integrações inteligentes, bem dimensionadas, ter uma proteção, sem ter que ter uma pessoa lá 24 horas por dia. A gente tem que deixar as inteligências hoje trabalhar por si só, né? E a gente está aí para apoiar. Hoje vai ser um dia, a primeira live da Baicon, da KGM LAN, com a Baicon e com a Intelbras. Reforço, agradeço a disponibilidade de todos e vai ser a primeira de muitos. Vamos falar sobre mercado, sobre negócios e sobre integração. Valeu. Sensacional, muito bom. E aí, a galera que está chegando no chat e tudo mais, se quiser, pode mandar pergunta, enfim, que a gente aí adiciona no papo aqui para levar conteúdo para todo mundo. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o gerador de neblina aí, Thiago, Santiago, até porque, obviamente, quando a gente fala de um sistema de alarme, de um sistema de câmeras, um software de monitoramento, são sistemas muito mais conhecidos, né? São sistemas onde as pessoas, o profissional do mercado de segurança tem mais conhecimento. Lógico que existem diferenciações, né? Não é qualquer câmera que é câmera tudo igual, alarme é tudo igual, não, existem suas diferenças, né? A potencialidade de cada equipamento, as especificações técnicas, né? Mas quando a gente fala do gerador de neblina, a gente tem um desafio ainda bastante grande, que é realmente o desconhecimento das pessoas quanto à solução. Eu até brinco com o time da Baicon que a gente tem se portado muito mais como uma empresa de educação, né, de falar o que é o produto, o que é a solução, quase que um trabalho de evangelização para as pessoas conhecerem. Um grande desafio assim. Então, para todo mundo que está acompanhando a gente, eu vou começar fazendo uma provocação para todo mundo ao final da live, quando a gente estiver acabando, fazer essa mesma pergunta para vocês. Hoje, quando vocês estão desenhando um projeto de segurança, seja o nível, qual for o nível, qual for o segmento, seja uma residência, um comércio, uma indústria, um banco, enfim. Quantas vezes você considera usar um gerador neblina nesse projeto? Provavelmente no início dessa live a resposta vai ser zero, ou em um projeto de vez em quando eu penso. E aí o grande objetivo vai ser no final dessa live vocês estarem aptos para acabar, quando acabar a live, e aí a gente refazer essa pergunta, só não, opa, agora eu estou apto para considerar o uso do gerador em todos os projetos. A gente sabe que não é em todos os projetos que vai fazer sentido ter um gerador de neblina, assim como um sistema de controle de acesso, não é todo projeto que precisa ter uma catraca, por exemplo, né? Mas você considerar faz sentido. Então, o gerador de neblina ele é um equipamento
que ele funciona de forma integrada ao restante dos sistemas de segurança. Então, eu posso conectar ele numa central de alarme, através de uma zona de alarme, da PGM, eu posso ligar num controle remoto, eu posso ligar ele no módulo de I/O, eu posso ligar ele também diretamente na rede, eu posso ter ele integrado no VMS. Então, a forma, o gerador, ele permite você colocar ele conectado com qualquer uma dessas soluções. E aí você configurar, planejar e parametrizar de que forma que você quer fazer o disparo do equipamento. O equipamento, ele parte do princípio que quando você demandar ele, quando acontecer uma necessidade, ele é demandado, ele dispara uma neblina. A neblina, aí eu vou começar com algumas explicações, são um pouquinho técnicas, mas vou tentar trazer para vocês de uma forma cada vez mais clara, para que vocês possam usar isso na argumentação para os projetos de vocês, nos clientes de vocês. A neblina, ela não é tóxica e ela não deixa nenhum resíduo. E aí é um ponto muito importante para todo mundo ter isso bem claro. O fato de não deixar resíduo permite com que ela possa ser colocada em qualquer ambiente. Então, se perguntar, mas se eu tiver um ambiente onde tem servidores, tem equipamentos eletrônicos, tem elétrica com alta tensão, pô, se eu colocar o gerador neblina, a neblina não pode eventualmente entrar em contato com o eletrônico e prejudicar o funcionamento do equipamento? Não faz não tem nenhum problema, porque o equipamento ele faz com que a neblina que é emitida do equipamento não deixe nenhum resíduo. Inclusive, essa é boa em Santiago. Eita, Inclusive, a gente pode fazer o disparo onde tem alimentos. É isso mesmo. olha, Se você tiver um ambiente Perfeito. lá que tem o alimento, inclusive em natura, se tiver lá comida e tudo mais, você pode disparar a neblina, fazer o consumo do alimento, que não vai alterar em nada a propriedade do alimento. Por que isso? Dentro do equipamento existe um fluido. O fluido é a base de glicol e água, mas não é nesse fluido que está nenhuma inteligência. A inteligência está dentro do equipamento. Existe uma eletrônica e uma nanotecnologia na caldeira do equipamento, que quando esse fluido passa pela caldeira, ele transforma isso numa neblina que é extremamente densa. O que significa? Uma neblina pesada. Qual é a vantagem de ela ser pesada? É que exatamente no que as partículas estão ali bastante comprimidas, isso é o que tira a visibilidade de quem está no ambiente. O fato de ela ser pesada também faz com que ela se dissipe muito lentamente. Então, uma vez que você disparou, a neblina preenche e mantém o ambiente preenchido por muito mais tempo. Então, a partir de agora, todo mundo já sabe que o gerador neblina eu posso colocar em qualquer ambiente. Pode ter comida, pode ter eletrônico, pode ter alta tensão, pode qualquer coisa que ele não agride em nada, porque ele não deixa nenhum resíduo. Ah, mas e se de repente o ladrão entrou no lugar e deixou um monte de porta, janela aberta, etc e tal? A neblina vai resistir, permanecer no ambiente por bastante tempo pela alta densidade dela. Quanto tempo leva para a neblina disparar depois que foi demandada? Em quanto tempo ela tira a visibilidade? Esse é um ponto legal. E aí eu vou até voltar um pouquinho, que o pensamento é, cara, mas por que eu tenho que ter o gerador de neblina nos projetos? Quando a gente tem um projeto com um bom sistema de câmera, as melhores câmeras lá da linha 5000, 7000 da Intelbras e tudo mais, tá lá num bom DVR, tá lá no bom VMS lá da Intelbras, no Defense, tá lá na central, tá suportado por uma central de alarme bacana e tudo mais. Os equipamentos hoje de segurança, alarme e CFTV, existe mesmo com eles implantados uma janela de oportunidade a favor do invasor, que é o seguinte: do momento que o invasor fez, né, a invasão do ambiente, que o alarme detectou, o sensor de presença detectou ele, aí toca disparar a sirene lá, manda o sinal para a central de monitoramento remoto, que começa o procedimento de fazer contato com o cliente. Estou vendo na câmera ali que tem um invasor. Só que até eu, de fato, conseguir pedir, seja para um apoio móvel de viatura chegar no local, seja até o poder público para chegar lá naquele ambiente, vocês concordam que existe um intervalo de tempo, sei lá, de 30 segundos até seus 10, 15, 20 minutos, dependendo do ambiente que o cliente fica.
Esses 15, 20 minutos é uma janela de oportunidade que o invasor sabe que ele tem a favor dele. Então, hoje o invasor, quando ele chega no ambiente, que ele quer lá fazer o assalto, que ele vê que tem câmera, que tem alarme, não é mais por conta disso que ele não faz o assalto. Aí vocês vão falar, pô, então o Adalberto está falando que os sistemas de câmera, alarme não servem para nada. Muito pelo contrário. Porque quando o ladrão vê que tem lá a câmera da Intelbras, tem lá o sensor de presença, tem a central de alarme, o ladrão ele sabe que ele precisa fazer um roubo rápido. Ele precisa entrar, executar logo e pegar o que ele quer e ir embora. Porque ele sabe que o sensor vai detectar que a câmera está vendo ele e de que daqui a pouco vai chegar uma polícia ou apoio de viatura. Então, em vez de ele entrar e ficar lá horas praticando o delito dele, ele sabe que em 5, 10, 15 minutos ele precisa ir embora. Então, ou seja, esses sistemas funcionam super bem, potencializar a proteção do cliente. Agora, imagina se esse mesmo bom sistema você adicionar o gerador de neblina e na hora que o sensor de presença, o sensor detectou ele, seja diretamente pelo central de alarme, seja por um comando da central de monitoramento, você acionar o gerador de neblina e nos primeiros segundos de invasão, a neblina tomar o ambiente e o invasor não enxergar mais nada. Ali você acabou com essa janela de oportunidade que existia a favor do invasor. Então, o ponto aqui principal que é importante para todos os instaladores, os projetistas, os integradores que estão assistindo esse bate-papo, a importância de considerar o uso do gerador de neblina nos seus projetos significa que você não vai substituir nada do que vocês já orçam hoje. Então, tudo que vocês orçam hoje precisa ser mantido. Você só vai adicionar o gerador neblina que você vai acabar com essa janela de oportunidade que existe a favor do invasor hoje. Ou seja, então, esse é um ponto que faz com que vocês levem para os clientes de vocês, para os projetos de vocês, um nível de proteção muito mais alto. Se tiver a galera assistindo aqui que tem central de monitoramento, eu gosto sempre de fazer a seguinte provocação. Você recebe o sinal, sua central vai lá, liga para o cliente, troca a senha, contrassenha, né? Faz todo aquele trabalho, aciona apoio de viatura, tudo perfeito. Agora imagina você chegar para o cliente e falar: minha central de monitoramento tem o poder de remotamente tirar a visibilidade do bandido. Isso é uma geração de valor bastante grande para o cliente. E aí, Com como que certeza. você faz isso? Pura e simplesmente colocando o gerador de neblina lá na ponta. Então, e aí a gente está falando de você subir seu ticket. Então, um projeto que você vendia por X, você vai conseguir vender por um pouco mais de valor, você vai ter um faturamento maior, levando o nível de proteção para o cliente para um percentual muito mais alto e, de fato, conseguindo proteger o cliente de ponta a ponta. Desde lá da proteção perimetral, com a câmera, com o analítico, com a cerca elétrica, passando por todos os sensores e finalizando com o gerador sendo a camada ativa que tira a visibilidade do bandido. Então, essa é uma provocação interessante para que todo mundo passe a considerar o uso do gerador de neblina. Eu tenho mais uns pontos aqui, mas senão eu falo aqui até meia-noite, Santiago. Porque quando a Não, gente gosta da solução, cara, a gente vai embora e não para mais, não é, Thiago? eu acho que Mas, está perfeito, Aldoberto, mas assim, eu digo mais. O ponto fundamental é que o instalador não vai mexer nada da estrutura dele. A parte de ligação numa central de alarme ou no analítico de uma câmera ou do gravador é muito simples, então trabalha com contato seco. Então, nisso, a gente verdade, consegue facilitar a instalação da revenda da empresa de monitoramento, enfim. Então, assim, o pessoal não vai fugir do que já faz hoje e só vai agregar valor. É essa parte importante, né? Aumentar o ticket. É aquilo que a gente fala de uma solução completa verdade. diariamente. Então, assim, E eu tenho algumas dúvidas sobre bora. o bike. Posso tirar Bora algumas lá, então dúvidas? manda perguntar Vamos aí. lá. Vamos lá. A gente fez um teste numa sala lá da KGM que era muito grande, tá? É uma sala de treinamento lá que a gente tem aqui em Biribeira, Recife. Qu- Quantos segundos
Ô, Thiago, eu não sei se foi sua internet travou, se foi a minha, ou se foi os Ah, inimigos, os ladrões que não querem nem que a gente leve essas tecnologias tão importantes aí para os nossos clientes. Aí eu não consegui pegar 100% da pergunta. Aí o pessoal eu responde se tiver. posso, Você cons... eu consigo Bora, complementar a pergunta então dele. ótimo. É o seguinte. A gente tem um centro de treinamento lá na KGM Milanda, em Biribeira, né? Eu não sei exatamente qual é a metragem quadrada, mas foi feito um vídeo, foi feito alguns testes, né? Simulando o acionamento, né? Com a central da Intelbras. E aí a gente teve lá o disparo completo, né? Em todo o ambiente. E eu acredito, Tiago, Opa, voltei, desculpa, pessoal. conclua, Deu uma refaça a sua pergunta, por favor, meu amigo. Eu estava show. conduzindo aqui, mas refaça de A gente você. queria, eu queria saber, né, de fato, quantos segundos o equipamento ele cobre o metro quadrado, enfim, eu não sei o cálculo que vocês fazem, mas é legal a gente ter esse cálculo para quando eu dimensionar uma sala pequena, média ou grande, a gente saber a exatidão, né, dessa cobertura. Perfeito, ótima pergunta. É, Hoje, na Baico, a gente tem alguns modelos de equipamentos, todos eles a gente consegue exatamente para atender praticamente todos os tamanhos de ambientes, tá? É, A Bicon One, que é o equipamento mais utilizado e que já fica aqui, a KGM tem a pronta entrega, então você hoje, que a gente está aqui falando, etc, você já sair doido dessa live e falar, meu, eu tenho que colocar amanhã no meu cliente, você pode amanhã mesmo passar lá na KGM lá e já retirar. Ela é um equipamento onde ela é definida para fazer a proteção de até 150 metros cúbicos. Então, como é o cálculo para a gente fazer o Atenção, dimensionamento equipe, ideal? É a reação. gente fazer a Atenção, área equipe, quadrada reação. multiplicada pela área cúbica, pelo pé direito. Então, a gente vai ter a área quadrada do ambiente vezes o pé direito, a gente vai chegar na área cúbica do ambiente. Então, quando a gente fala de 150 metros cúbicos, se a gente imaginar aí um pé direito padrão, a altura do ambiente padrão aí de 3 metros, 2 e pouco, que é mais ou menos um pé direito de um escritório, de uma loja, de uma empresa, a gente vai chegar em mais ou menos 50 metros quadrados. 50 Uhum. metros quadrados, a gente tem alguns estudos, a gente está falando de que é a grande maioria do tamanho dos ambientes aonde faz todo sentido ter o gerador neblina. É uma loja, é uma empresa, algumas áreas, mesmo que você está dentro de uma grande indústria, você tem eventualmente áreas e salas que é onde está o estoque que você tem que proteger. Torres de celular, a gente tem diversos projetos que é para proteção daquela house, aquela casa que tem no pé da torre de celular, que é onde tem os roteadores, equipamentos, enfim. Então, dentro dessa metragem de até 150 metros cúbicos, a máquina é preparada para ela fazer o disparo completo, que é de 50 segundos. Então, ela fica 50 segundos disparando a neblina. Nos primeiros 15 segundos, você já vai ter uma dificuldade de enxergar bastante grande. Quando ela chega lá no segundo 30, 40, você não vai enxergar absolutamente mais nada. A gente E aí percebeu. essa neblina, é, e aí essa neblina densa, ela fica concentrada naquele espaço, mesmo que você tenha alguns pontos de vazão, e ela vai permanecer naquele ambiente entre 20, 30, 40 minutos, dependendo da quantidade de pontos de vazão que tem. Então, é, a conta vai pela metragem cúbica. Então, sempre que você estiver em um ambiente, é pensar área quadrada, ver a altura, o pé direito, você pega a área quadrada e multiplica pelo pé direito. Obviamente, o Santiago ele pilota um time de projetos que faz isso com o pé nas costas. Então, qualquer instalador, integrador aí, usem e abusem do time do Santiago de falar: Isso olha, mesmo. estou com um croquis aqui, estou com um projeto, me ajuda a fazer o dimensionamento. Eles já estão mais do que expertos de ajudá-los nisso. Mas esse é o primeiro dimensionamento. E aí, pegando gancho com isso, Thiago, tem um ponto que às vezes as pessoas perguntam o seguinte: imagina que eu tive o disparo, a neblina, o gerador foi acionado, ele disparou a neblina, protegeu, fez tudo bonitinho. E aí, eu preciso recarregar o produto. Esse é Isso. um dos grandes diferenciais do gerador de neblina. Todos os equipamentos, ele tem a bagzinha, como eu falei, do fluido, que é glicol e água, e a capacidade máxima do fluido, ele é para você conseguir fazer de 6 a 8 disparos
um fluido. Então, assim, você vai conseguir fazer vários disparos com o mesmo fluido. O custo do fluido ele é proporcionalmente bastante interessante em relação ao equipamento. Eu até brinco que a proporção é mais barata do que você trocar cartucho de impressora. Ou seja, é mais caro você trocar cartucho de uma impressora do que você trocar o fluido de um gerador. Então, assim, não é isso que vai trazer nenhum problema, nenhum grande custo. A gente tem uma estatística que os clientes trocam, em média, o fluido a cada 2 anos. Por quê? Porque o gerador, ele de fato é acionado quando acontece algo realmente bastante relevante, bastante importante, que você precisa tirar o invasor de lá mesmo. Então, assim, esse é um ponto que o custo-benefício é muito bacana. E até voltando ao ponto que você falou sobre a facilidade de instalação. O gerador de neblina, a instalação dele é muito simples. Eu costumo falar que ele para querer dificultar um pouco, eu falaria que é uma dificuldade semelhante a instalar um painel de alarme. Mas é mais simples ainda. Basicamente, é você fazer a fixação do equipamento, você vai alimentar, você precisa ligar ele na alimentação elétrica, e você vai levar a conexão de sinal para o equipamento que você vai demandar ele. Então, se você vai trabalhar com a central de alarme, passar o cabeamento até a central de alarme. Se você vai usar ele na rede, você precisa ter o cabo de rede, enfim. Então, é simples assim a instalação. A substituição do fluido quando necessário é a mesma dificuldade que você tirar um conector BNC de trás de um DVR. Desrosqueou, pôs a bag, rosqueou. É isso, desconecta e conecta. Então, assim, a instalação, a manutenção é muito simples. O Santiago vai comentar com vocês que em novembro tem treinamento, não tem, Santiago? Tem sim, dia 12 do 11, nas duas unidades, né, na KGM do Recife, na Ibiribeira e lá no Rio Grande do Norte. Os parceiros que tiverem interesse em conhecer mais sobre essa solução, já o link já vai estar disponível, né, para inscrição. É importante você ir lá realmente ver o equipamento, como é que funciona, como é essa integração. É realmente simples, como a gente está falando aqui, posso assegurar. A gente fez várias simulações, eu já tenho alguns cases de sucesso, inclusive, acontecendo agora. Fornecemos uma hoje para um cliente, uma integração completa, Bicon mais a MT 8000, né? Então, quem vê funcionando e consegue apresentar isso para o seu cliente, eu acho que é irreversível. É perceptível quando você ofertar uma solução de valor agregado que vai evitar que o cliente tenha que não tenha danos ao seu patrimônio, né? Que não tenha que nada seja levado. É importante a gente cada vez mais levar esse diferencial, né? E não só vender. A gente tem as modalidades lá que agregam, que é no comodato, que é no contrato de manutenção. Então, você que tem dificuldade de fechar a própria manutenção, eu acredito que um bom argumento é entrar com a Bicon. Então, o cliente acha que você só vai lá limpar a câmera, limpar o conector, trocar um BNC. No final de tudo, faz um teste com a Bicon, 6 segundos, 10 segundos, o cliente vai ver aquela neblina tomando espaço. E aí é perceptível agora. Aí ele, caramba, eu tenho um sistema que realmente evita que o sinistro ele seja concretizado. Então, no dia 12 do 11, reforço, chamo todo mundo para conhecer mais sobre a solução, como é que a gente consegue fazer essas integrações. Que horas que é, Inicialmente, Santiago? De manhã, à tarde, é o dia todo? Dia todo, vai ser ali Que começar legal. das 9 às 17. A gente vai entrar com teoria da Bicon, né, gerador de neblina. No início da tarde, a gente vai entrar com a integração, né, um pouco de mão na massa, a gente vai mostrar como é que é feito, como é que configura, como é que instala, quais são os principais cenários de aplicação, né? A gente sabe que tem vários, joalherias, agências bancárias, estoques com valor agregado alto, galpões logísticos, centro de distribuições afastados. Então, para o cenário agro, também aqueles silos afastados, o estoque que é afastado, a polícia, a segurança, ela demora a chegar, né? Às vezes 30 minutos, 40, até mais do que isso.
Então, são soluções que, com certeza, é, é, vai fazer você ter um diferencial. Eu tenho uma dúvida, Adalberto, em relação Claro. a seguros. Tem benefícios a empresa que contrata, exemplo, eu sei que se eu tenho câmera, se eu tenho central de alarme, se essa central de alarme é monitorada, eu consigo ter alguns benefícios, né, com a seguradora. E agora, com Bicon, eu consigo também ter algum benefício a mais, até para mostrar mais valor para o cliente final ali, né? E para o nosso parceiro, né? Sensacional. É ótimo que, pessoal, a gente não combinou nada disso, mas ó, as Verdade. perguntas é uma melhor que a outra, viu? O pessoal tá. Mas é ótimo isso, porque realmente são as dúvidas que são comuns as pessoas terem, e é bacana a gente reforçar aqui para que todo mundo que está acompanhando a gente faça essas provocações estando na frente dos clientes. Hoje, a gente fez um trabalho junto com algumas seguradoras, hoje são mais de 5 seguradoras, e assim, seguradoras das mais relevantes, HDI, Tokio Marine, enfim, Porto, é, realmente companhias de seguro grandes, aonde a gente conseguiu fazer um trabalho que a gente fez junto com o pessoal da Moninf, que é uma corretora de seguros que olha muito para o mercado de segurança, é, aonde a gente conseguiu provar que onde tem o gerador de neblina, o índice de sinistros caiu absurdamente, ao ponto que hoje existe uma parceria com a Moninf, com essas seguradoras. O ambiente que tem gerador de neblina instalado, existe redução de 15% no seguro empresarial do ambiente. Então, assim, isso vem das seguradoras, então, em tese, tem que acontecer com qualquer corretora, mas com a Moninf, que olha para o mercado de segurança, isso é mais rápido e mais garantido ainda, entendeu? Então, assim, qualquer um de vocês, aonde tiver a oportunidade de instalar o gerador de neblina, o cliente tem do gerador de neblina, ele pode apresentar a apólice dele, que o pessoal vai fazer a redução de 15% no seguro empresarial dele. E aí, quando a gente fala assim, imagina mesmo que seja uma loja de varejo, uma loja onde, sei lá, uma loja de celulares, por exemplo, são produtos pequenos, que facilmente você consegue abrir, quebrar a loja ali e levar diversos celulares em poucos segundos. Além de o gerador, você ter a proteção de, nos primeiros segundos, não tem mais visibilidade para o invasor, o que vai fazer com que ele não consiga prosseguir com um roubo. Quando você imagina que uma loja dessa pague lá seus 2, 3 mil reais por ano de seguro. Se a gente fala de 15%, a gente está falando de reduzir 300, 400, 500 reais no ano. Só que essa é um desconto que é para sempre. Então, assim, é 300, 400 reais esse ano, o ano que vem, no outro ano, no outro ano. Então, assim, é um baita argumento de vendas para a gente trazer para os clientes. E um ponto super bacana, além de trazer essa redução de custo para os clientes, é a gente pensar o quanto de fato o equipamento funciona. Porque se a seguradora aceita dar 15% de desconto, vamos concordar, é porque ela viu que a redução que ela tem de gastos com sinistro é muito maior que isso. Né? Porque vamos e convenhamos que eles sabem trabalhar e terem ganhos, né? Nisso eles são muito competentes. Então, assim, ele não vai te dar 15% de desconto porque ele tem 15% de redução nos custos de sinistro. Se ele está dando 15%, é porque ele tem muito mais redução do que isso. Isso é um ponto super bacana porque é uma baita prova social de como o equipamento de fato funciona. Mas para todo mundo que está na frente com o cliente, é saber que esse é um baita argumento para ser utilizado, para ser falado, colocado na mesa, que o cliente tem a chance de ter uma redução com esse investimento. Eu queria voltar só num ponto que você Muito bom. comentou, Santiago, sobre o uso do gerador, eventualmente em manutenção. Isso aconteceu. Teve uma visita onde o integrador falou isso para a gente, e a galera que está assistindo a gente certamente vai se ver nessa situação. Você vai lá, você instala a câmera, instala alarme e tudo mais, e depois o cliente entende que ele não tem que pagar manutenção, né? Ele acha que o negócio tem que funcionar para toda a vida ali. Só que não tem jeito, a câmera está exposta ao tempo, tem diversos fatores que precisam de uma manutenção corretiva, preventiva. Esse é normal, isso é um equipamento eletrônico. E aí ele falou que ele tinha contrato de manutenção preventiva com um determinado cliente,
e o cliente frequentemente ficava perturbando ele de, pô, mas para que eu te pago mensal, né? Nunca dá problema o sistema está sempre... Ele não conseguia falar para o cliente que, ok, o sistema nunca dá problema porque eu estou fazendo manutenção preventiva. Exatamente por isso, né? Mas por quê? Porque ele ia lá, limpava a lente, ajustava o conector, fazia uma limpeza do banco de dados, enfim, fazia aquelas ações da manutenção preventiva, mas o cliente não conseguia enxergar isso. E aí, para aumento da proteção do cliente, num determinado ambiente, ele ofertou e vendeu e instalou o gerador de neblina. Ok. Daí, então, ele colocou no checklist de manutenção preventiva dele, além de fazer toda a checagem nas câmeras, nos sensores, ele colocou para fazer um disparo de teste do gerador de neblina quando da manutenção preventiva. E aí o Santiago falou super bem que você consegue configurar o tempo de disparo. Então, quando for uma ocorrência, realmente, eu configurar para o equipamento fazer o disparo full, completo, 50 segundos. E eu posso configurar para, de repente, fazer um disparo de teste. Um disparo curtinho, 3, 4, 5 segundos, só para eu ver se está tudo funcionando. E ele fez isso. Na primeira manutenção preventiva, que ele disparou o gerador de neblina, acabou a preventiva, o cliente chegou para ele e falou: agora sim você faz manutenção, né? Então, assim, tipo, ele olhou, ele mirou uma coisa e acabou acertando até outra, porque aí a percepção de valor do cliente foi referente a todo o serviço dele. Porque no que ele viu a neblina ela tem essa vantagem que você vê, é palpável, né? Ela funcionando. Na hora que você vê isso, o cliente considerou que agora ele realmente fazia manutenção em tudo, que ele já fazia antes. Então, isso também é importante, quem está acompanhando a gente hoje, pensar nesses argumentos, que é um item a mais do quanto faz sentido ser considerado o gerador nos projetos. Então, esse é um exemplo claro que aconteceu e que faz sentido para a galera também pensar em usar nos seus pontos aí, né? E é importante, né, Adalberto? É importante porque alarme, na percepção do cliente final, ele não é palpável, né? Câmera é importante, outros itens são importantes, alarme não, porque ele não vê de fato, né? Então, com Verdade. essa agregando valor, agregando outros equipamentos com o alarme, você vai se tornar aquele item palpável para aquele cliente final. Um outro ponto que eu acho fundamental também falar, Santiago comentou que a gente fez o teste na linha 8000. Hoje, o gerador de neblina você pode testar em qualquer central de alarme da Intelbras. Né? É legal falar das centrais monitoradas, né? A MT1000, a MT2018 Smart, a 8000 Lite, 8000 Pro, todas elas têm condição de trabalhar em conjunto com o gerador de neblina. E a parte que eu acho fundamental é não só trabalhar em conjunto com o gerador, é que o alarme também tem um protocolo de comunicação com o Contact ID que vai fazer a interligação com o software de monitoramento. Então, não importa qual o software que você trabalha, toda essa informação que está no alarme vai reportar para a tua base e aí você pode prestar toda a assistência para o teu cliente. Tanto disparando o gerador de forma automática, né, com a violação de zona ou a violação de uma câmera analítica, ou de forma manual através do teu agente lá da tua base, disparando quando tem uma ocorrência daquela central de alarme. Então, assim, o alarme, ele é a base que centraliza tudo para o reporte do software, né? E aí você toma toda a tua preventiva daquele local. É uma deixa que eu falo para vocês, porque Não, e eu até trabalho comandar, né, Thiago? E aí é o que você falou, quer dizer, você ter na nisso. central de alarme o centralizador, e aí você poder comandar até disparar o gerador, por exemplo, na palma da sua mão pelo aplicativo da central de alarme, entendeu? Na palma da mão, Evitando. através do agente, ou através de um evento completo. é, Tem várias possibilidades, né? E assim, traz a vantagem de evitar que tenha o falso sinistro, né? E a gente gaste fluido ali, por exemplo, desnecessariamente. Uma coisa é a gente tocar uma corneta, uma sirene, ligar um refletor. O gerador de neblina, se a gente ficar gastando, obviamente, tem um custo
a mais ali. E aí a gente tendo uma segunda possibilidade de resposta, de realmente você ter uma verificação do sinistro. Ah, teve um evento de detecção de movimento, ou uma câmera detectou uma pessoa. Será que de fato aquilo é um evento verdadeiro? E aí o agente do outro lado, ou a própria IA faz a validação e aciona aquilo automático ou manualmente. Então, tem muitas Eu, Perfeito. possibilidades. eu falo para todo mundo que hoje os produtos da Intelbras tudo se integra, né? Tudo se entrega. Então é só trazer a solução para a gente vai desenvolver o melhor projeto para você. Então, hoje, com a ajuda da KGM, né, com a equipe de projeto que o Santiago tem, ele consegue com facilidade mostrar a melhor opção, tanto em custo-benefício quanto a qualidade também. Eu vou dar um exemplo. Esses dias o pessoal estava comentando sobre lavanderia. A gente fez um vídeo recentemente na KGM mostrando o Baicon com o sistema da 8000, tudo certinho. Um cara que toma conta da lavanderia, essas de rua, 60 minutos, já viu possibilidade de colocar dentro da lavanderia. Como a central de alarme já está tudo interligada, tudo automatizada, aquela lavanderia, o Baicon só entraria para fazer essa parte do ajuste final, né? A cereja do bolo, que a gente vem comentando. Tirar esse tempo, essa janela de oportunidade que a gente falou no início, né? Perfeito. Que é isso, o sensor detecta, a câmera você visualiza, faltava como que você age, como que você consegue ter ação remota. Então, o gerador de neblina ele vem para ser ação. Então, o sensor detectou, a câmera você está acompanhando e o gerador é o que vai emitir a neblina, que vai fazer o invasor não enxergar mais nada. Então, E, esse é o ecossistema que até o Gabriel comenta aqui, ele pergunta, né, em qual cenário faz sentido esse ecossistema? É qualquer cenário que você precisa que, ao ter uma invasão, nos primeiros segundos o ladrão não consiga enxergar mais nada. Quando a gente fala isso, a gente vai ver que é praticamente qualquer cenário. Então, e, hoje, o gerador a gente tem implantado, e sempre é assim, junto com o sistema de alarme, ou com o sistema de câmeras, ou direto no software, enfim, é sempre nesses cenários. Agências bancárias para proteção dos caixas ATMs, né, dos caixas eletrônicos, tesouraria, cofre, qualquer depósito. O mercado agro é um mercado muito consumidor do gerador de neblina, aonde fica estocado os defensivos agrícolas, que normalmente são estoques grandes, lugares remotos, com embalagens pequenas, que custa caro o produto, ou seja, em poucos minutos o ladrão consegue ir lá e levar uma quantidade grande de dispositivos e de embalagens e causar um prejuízo significativo. Comércio no geral, lojas de varejo, lojas de conveniência, farmácias, todos esses ambientes onde você tem produto, onde você tem estoque, onde você tem vitrine, que são ambientes que é isso. O ladrão, de repente, vai chegar, vai quebrar a vitrine, vai quebrar o vidro, a porta, o sistema de segurança vai fazer o disparo, mas em 5, 10 minutos, às vezes, é o suficiente para ele levar e levar alguns pertences. Então, o gerador neblina ele faz você ter essa camada ativa. Torres de celular, então na base onde você tem a casa de equipamentos. A gente tem projetos com subestações elétricas, então onde tem as casas de máquina. A gente tem projetos até de subestações de caixas subterrâneas, que é onde você tem a passagem de cabeamento de empresas de saneamento. A gente tem projetos em transportadoras. A gente tem uma máquina que ela é específica para ficar em ambientes embarcados. Então, ela pode ser colocada num carro, num caminhão, no baú do caminhão. Então, não tem nenhum problema da trepidação. E esse equipamento é um modelo onde ela tem uma bateria que o equipamento consegue funcionar por até 6 meses sem ligar na energia elétrica. Então, assim, para todos os ambientes e cenários, existe um modelo ideal e específico para o projeto. E aí é por isso que o time da KGM Lan se especializou, né? A gente trabalhou em conjunto para hoje o time do Santiago detém todo esse conhecimento para conseguir fazer esse projeto. Então, assim, o papel de vocês, instaladores, integradores, executivos de vendas, vendedores que estão pensando aí, os projetistas, tragam à dor o que pensou. Olha, eu visitei um cliente assim, assim, assim. Será que o gerador de neblina faz sentido? Traz esse será para o time do Santiago, que aí eles vão fazer o dimensionamento, checar
qual é a melhor forma de funcionamento, se é disparar pela central de alarme, se é remotamente. Para cada projeto vai se chegar no melhor desenho. E aí, até completando sobre a central de alarme, Thiago, a gente pode, inclusive, a central de alarme, além de ela enviar o sinal para o gerador disparar a neblina, também a gente pode usar a central de alarme para receber informações do gerador. Então, o gerador ele tem saídas de comunicação que eu posso, por exemplo, controlar uma eventual baixa de bateria, a eventual baixa do fluido. Então, eu Perfeito. consigo pegar essa saída do gerador e ligar numa zona da central de alarme, e aí eu configurar ali, olha, se teve o disparo da zona 3, é fluido baixo. Então, ótimo, você recebeu esse alerta nessa zona de alarme, você sabe que não é nenhuma ocorrência, mas você já pode programar lá, fazer uma manutenção, ligar para o cliente, fazer a venda do fluido, enfim. Então, o gerador fornece essas informações e a gente consegue, de forma simples, fazer essa entrada numa zona do painel de alarme da central de alarme e você, como o instalador, o integrador que cuida do projeto do cliente, ter essas informações, seja pelo seu software de monitoramento, né, recebendo isso da central de alarme, seja pelo app da Intelbras. Então, esse cenário de integração você consegue. O Santiago havia comentado sobre o equipamento ele poder ser comercializado e a KG Milan também tem toda a estrutura para a gente também fazer o trabalho via comodato, via locação. E isso é Bacana. algo que está muito crescente, porque às vezes a empresa de central de monitoramento, às vezes se for falar de vender o projeto ali, às vezes a conta acaba não fechando para o cliente. E aí, quando você traz o gerador neblina, é um equipamento bastante robusto, então é um equipamento para você trabalhar via locação com ele, ele costuma fazer muito sentido, porque é um equipamento que tem uma manutenção muito baixa, é um produto que nasceu dentro do mercado bancário, então ele nasceu para trabalhar com ambientes críticos, que não pode ter erro, que não pode falhar. Então ele foi todo desenvolvido nesse ambiente. Então é um equipamento que realmente instalou ali, você vai ter uma baixa manutenção, pouquíssimos casos de manutenção, o que faz que essa conta de você trabalhar locado, por exemplo, faz muito sentido. E você trazer, de repente, para a sua central aquele argumento que eu falei de você remotamente conseguir tirar a visibilidade do invasor. Então, são alguns adicionais aí para a galera ter no discurso de vendas dos E projetos. tira mesmo, Sim. hein? Mentira E mesmo. Eu vou te falar que a gente fez um teste lá, a gente perdeu total a percepção do local. A gente não conseguiu ver nada e a sala é muito grande. Então eu acho assim, com vários treinamentos que a KGM vai realizar, né, durante o final do ano, início de 2026, vai gerar muito projeto para gente. Hoje, para tu ter ideia, eu consigo monitorar desde um local simples, com meu alarme, é, numa lojinha de cacau show, numa loja de rua, enfim, até um local robusto como estádio de futebol, entre outros, shop, a gente está presente em shop também. Então eu sei que a gente tem bastante oportunidade para trabalhar em conjunto. E eu conto muito com o Santiago aí para com, seguir cer- firme com aí certeza, e, e agregar ainda mais valor no nosso segmento. com certeza vamos fazer isso, sim. Já é de praxe a Fechou? gente Tem até um fechado, meu ponto amigo. vou até dar uma última sugestão aí de cenário, que é até a gente trabalhar em alguns determinados ambientes aonde você precisa tirar visibilidade, mas você de alguma forma precisa conseguir ter algum tipo de informação. A gente pode, por exemplo, ter um ambiente onde você tem o gerador de neblina e você ter uma câmera térmica da Intelbras, aonde a hora que a neblina preencheu aquele espaço, né, uma câmera comum, você não vai ter visibilidade. Com uma câmera térmica, você vai conseguir saber ali onde está o foco de temperatura. Então, em alguns cenários, faz sentido você remotamente saber aonde que eventualmente o invasor. Aí ele não está enxergando mais Total. nada, ele vai ficar ali, mas eu sei mais ou menos aonde o ponto ficou. Então, assim, existem diversas possibilidades e cenários para a gente desenhar É esses trazer a projetos. demanda. Traga a demanda para a KGM, a gente É vai isso. entender exatamente o que você precisa. E assim, eu gosto de integrar, de entregar o diferenciado, né? A solução completa é o que a gente gosta. E sempre dando total suporte para o nosso parceiro,
nessa argumentação de venda, identificando novas oportunidades, capacitando tecnicamente lá na KGM, né? Desmistificando a solução. Então, esse vai ser o nosso papel. De fato, apresentar essa nova oportunidade e qualquer dificuldade a gente vai vencer juntos. Essa é a ideia. E em relação à aplicação e aonde aplicar, a minha cabeça aqui fica borbulhando. Tem vários locais que realmente tem total sentido por que não tem ainda? Entendeu? Cara, estações de BRT que quantas vezes não foram vandalizadas, casas de alto padrão ou casas tradicionais, minha casa de praia, o custo não é elevado, vale a pena às vezes você Santiago, ofertar para o teu cliente. aquele projeto das torres eólicas, né, no Rio Grande do Norte, Verdade. perfeito. Cara, vê o custo que é. Então, parar uma geração, ter um furto ali, esse investimento se torna irrisório. Então, Verdade. o cliente ele tem a percepção de valor de imediato. E assim, o que a gente até sugere para a gente vai fazer uma campanha para quem participou da live, até um spoiler aí, e para quem também participar do treinamento no dia 12/11, a gente vai ter um desconto especial para você comprar a primeira máquina junto com o primeiro Olha, fluido. E qual é a minha Que legal. sugestão? Para aquele teu cliente que vai lá e demonstra a solução para ele. É diferente de falar, é ver funcionando. Entra numa sala e aciona. Você vai ver que você vai convencer ele de uma maneira. Ele vai dizer assim: ó, aplica agora, pode deixar essa daqui. Vai buscar outra porque eu tenho outro ambiente que precisa. Então, eu acho que é Isso é isso, é a gente verdade, somar Santiago. força. o Esse é Santiago, uma baita o, dica de venda. É o, fazer o disparo ali para o cliente, porque isso realmente faz uma diferença grande. o Santiago tocou no ponto aí que é fundamental. Então, Santiago, vale a pena lembrar também que quem tiver presente lá no treinamento, né, e tiver o KNAI de monitoramento, também tem desconto na central de alarme, hein? Central de alarme, sensor. Que Então, quem tem legal. Perfeito. KNAI de monitoramento e tiver cadastrado lá com a KGM, no dia do evento, vai ter uma condição especial no equipamento de alarme sensores também, tá bom? Perfeito, perfeito, valeu, é isso aí. Vamos tomar força e Show. cada vez mais mostrar essas integrações, né? E é isso, parceiro. A gente está aqui para alavancar negócios. Sensacional. Muito bom, pessoal. Bom, lembra que lá no começo eu falei que no final da live ia repetir a pergunta, né? Em quantos projetos que vocês têm, vocês vão considerar o uso do gerador de neblina? Então, o objetivo foi que nessa uma hora aí que a gente conversou, trocou ideia com vocês, é que vocês façam essa provocação. Todo projeto que vocês forem montar uma proposta, olhar, considerar o uso de câmera, de alarme, dos sensores, do software, também pensar, e o gerador neblina faz sentido aqui? Que vocês vão ver que tem diversos projetos onde vocês conseguem adicionar o produto, levar uma solução mais completa, mais ampla para o cliente, aumentar o nível de proteção e trazer uma rentabilidade e um faturamento maior para vocês também, uma fidelidade maior, porque o cliente gosta quando a gente leva novidade para ele. Então, ele vai enxergar vocês também de uma forma diferente. A KGM Lá, o time está completamente habilitado para desenhar o projeto, ajudar vocês a dimensionar, a eventualmente demonstrar. É importante que vocês, instaladores e integradores, também busquem ter o equipamento, porque é uma diferença muito grande. Se você apresentou uma proposta, depois você leva o cliente para vivenciar a experiência, ele entende melhor e a coisa anda. É, o parque que vocês têm eventualmente instalado ou que vão implantar, o produto da Baico está totalmente integrado com todas as soluções da Intelbras. Então, é realmente uma troca de informações, os equipamentos totalmente nativa ali. Então, a central de alarme com gerador, com a câmera, então é realmente um cenário ideal você ter as soluções da Bicon junto com a Intelbras e aí o time da KGM Lan dando todo o apoio, todo o pós-venda e toda a facilitação. O Thiago falou aí de um parcelamento, pagamento com condição especial, enfim, tem muita coisa boa para a gente fazer junto aí. É realmente a galera finalizar esse papo aqui com todo mundo se provocando para considerar nos seus projetos aí as soluções do gerador neblina com todas as soluções de segurança da Intelbras.
Bom, acho que a nossa missão foi cumprida hoje, né? Que era a gente conseguir Foi. compartilhar um pouco desse conhecimento. Lembrando, então, dia 12 de novembro tem o treinamento especial, bem dedicado, bem exclusivo lá na KG Milan. Então, se inscrevam, estejam juntos lá, que o time da KG Milan vai dar um show e vocês vão sair muito capacitados para trabalhar essas soluções dos seus clientes. Tiago, te agradecer, cara, incrível ter vocês aqui. A Intelbras é aquelas empresas que, para nós que somos profissionais do mercado de segurança, nós temos orgulho de existir uma empresa como a Intelbras no nosso mercado, com as soluções, a seriedade do time da Intelbras, os profissionais, é sempre muito, muito bacana ter vocês e ter vocês por perto. Então, te deixar aí, passa as últimas mensagens, como que o pessoal consegue conhecer toda e estar mais inteirado da Intelbras, fica à vontade aí se despedir da galera. Bacana. Adalberto, obrigado pelo espaço, pela oportunidade aí, KGM também. A gente vem para somar, né, o nosso segmento de segurança eletrônica. Para quem quiser saber mais, procure o nosso distribuidor autorizado da Intelbras. A gente tem diversas soluções completas para te atender, do A a Z. Então, deixo o meu boa noite, obrigado novamente e até uma próxima, né? Adalberto, E não Tiago, faltarão oportunidades, né? Se Deus Vamos, quiser. vamos fazer acontecer. Santiago, é Valeu. tu. Deixa aí cara, recado, fala do treinamento, como o pessoal te acha, como o pessoal acha seu time, enfim, dá seu recado aí. valeu, Adalberto, valeu, Tiago, muito obrigado aí pela disponibilidade e participação nessa live. Foi muito importante para a KGM. Eu acredito para os parceiros que investiram, que conseguiram participar com a gente aqui. Reforço, a gente está para somar forças. A KGM está ali de portas abertas, tem a matriz em Olinda, KGM no Recife, né, na Ibiribeira, nossa filial, outra no Rio Grande do Norte, lá na Dão Silveira, uma estrutura com um setor de projetos para dar apoio, vamos desenhar juntos, vamos pensar juntos. A ideia aqui realmente é trabalhar de uma forma sem improvisação, né? Porque soluções não se improvisa, né? Se projeta. E é isso, turma. Conta aí com a gente e vamos para a próxima, dia 12 do 11 tem o treinamento, na Cajimbla do Recife e no Rio Grande do Norte. Vai ter desconto especial para a primeira compra com o gerador de neblina e também para quem tiver o KNAI de monitoramento de alarmes e sensores, vai ter condições especiais. E é isso, turma. Realmente foi muito legal. Agradeço novamente a todos, né, a participação, a equipe aí da Cajimbla que ficou no chat, a todos os parceiros e aguardem as próximas. Show. Sensacional, muito bom, galera. Bom, obrigado a todos vocês por terem estado com a gente. Lembrando, aqui a live fica aqui gravada no canal do CT Hub, então podem pegar, mandar para todo mundo que de repente não conseguiu assistir, poder acompanhar. E segue a gente também nas redes sociais, @Bacon_oficial e no site bacon.com.br. A gente posta bastante vídeos ali, exatamente para levar esse conhecimento para vocês. A gente vai ficando por aqui. Acabando a live aqui, na sequência, o pessoal já vai soltar um vídeo rapidinho de 1 minuto com alguns exemplos, alguns vídeos, exemplos de funcionamento do gerador neblina para vocês ter, mas obviamente tudo que vocês precisarem, vídeos, materiais para vocês divulgarem para seus clientes, na KG Milan vocês vão encontrar. Tiago, foi muito bom ter estado com você. Santiago, obrigado pela parceria e vamos em frente fazer bons projetos juntos. Valeu todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Tchau. tchau. Até a próxima, pessoal.